Olá pessoas, tudo bem com vocês? Professor Vitor de Geografia aqui no canal do Já Passei para dar aqui para vocês algumas dicas sobre a questão agrária e agrícola brasileira. Esse é um dos conteúdos que mais caem na prova do Enem. Mas, para começar essa aula, senta aí, fica bem confortável, passa um álcool na mão e fica em casa. Para falar sobre essa questão agrária e agrícola, dividimos aqui em 5 tópicos muito importantes para você não ficar atrapalhado na hora da prova. A gente tem que entender que esse tema ele vem muito recorrente na prova do Enem. Todo ano ele cai uma questão ou duas sobre isso. O primeiro ponto para você mandar bem na prova é saber a diferença entre o que é agrário e o que é agrícola. Esses dois termos eles são muito fáceis de ser confundidos. Porém, a gente tem que diferenciá-los para não ter essa confusão. O agrícola, gente, é tudo aquilo relacionado à produção, produtividade, como que é produzido, quanto que é produzido, de que forma é produzido. É a questão de, por exemplo, a importância para a economia, o quanto foi gerado de renda, quais são as técnicas utilizadas no meio rural, quais são os principais produtos produzidos pelo Brasil. Então tudo isso aí é a parte agrícola. Agrário é a problemática do meio rural. Então é muito comum a gente ver notícias sobre divisão de terras, demarcações de terras indígenas, a questão dos problemas ambientais, tudo isso que está relacionado à problemática do campo, tudo isso é a questão agrária. Então, agrícola é aquela parte da produtividade, como é produzido. Agrário é a questão da problemática, dos conflitos que existem no campo, da divisão de terras, dos problemas que saem do campo e vão para outros setores. O nosso segundo ponto é a importância desse setor para a economia. O setor agropecuário é um dos mais importantes da nossa economia. Não é o mais importante, ainda temos o setor de serviços, comércios e indústria, porém ele é muito relevante na nossa economia. Qualquer impacto nesse setor gera um impacto na economia brasileira. Para vocês terem uma ideia, mais de 20% do PIB brasileiro de 2019 foi indiretamente ou diretamente ligado ao setor agropecuário. Como assim, professor? Diretamente ou indiretamente? Diretamente nas suas exportações, por exemplo, e indiretamente nas transformações desses produtos. Quando eu pego uma matéria-prima, como a soja, por exemplo, e transformo ela em suco, em proteína, em qualquer tipo de derivado e movimentando a economia. Lembrando também que o Brasil tem essa importância por ser um dos maiores produtores agropecuários do mundo. Lógico, isso é uma herança histórica. Desde o período colonial a gente percebe que o Brasil ele é muito agroexportador. A gente percebe algumas mudanças nesse cenário econômico brasileiro, porém a gente ainda é um dos países mais fortes na produção agropecuária. Dominando ali o pódio da produção de carne bovina, da soja, da cana-de-açúcar, do café e sempre disputando ali com os Estados Unidos, como por exemplo no caso da soja, onde a gente disputa o primeiro lugar com os Estados Unidos. Uma observação. Se vocês encontrarem o termo commodity, está se referindo à questão das matérias-primas. Boa parte das nossas matérias-primas, quando a gente está utilizando no setor econômico, na exportação e importação, geralmente utilizam o termo commodity. Por exemplo, a commodity da soja, a commodity do ferro. Então, quando vocês encontrarem esse termo, não precisa ter pânico. Está falando da matéria-prima de uma forma comercial. Então, quando o preço da commodity sobe, significa que aquela matéria-prima está um pouco mais valorizada, entendeu? O nosso terceiro ponto é a questão da distribuição de terras no nosso país. O Brasil ele não é conhecido definitivamente por ser um país com igualdade social. A desigualdade social ela não está apenas no campo econômico, mas no meio rural também, na questão da qualidade de vida dessas pessoas que vivem no campo. E isso tudo tem origem do seu processo histórico de colonização. A gente pode pegar até mesmo a divisão de como foi feita as capitanias hereditárias e perceber que isso reflete até hoje nos grandes lotes de terra. O Brasil ele é um país onde a maior parte da produção é feita em latifúndios. Os latifúndios são esses grandes lotes de terras. E com o passar do tempo, a gente percebe que leis foram criadas para tentar reverter esse quadro, mas acabaram agravando, como por exemplo a lei de terras, onde para você conseguir dominar uma terra, você teria que ir a leilão e comprar aquela terra, mostrando mais uma vez que as terras permanecem nas mãos de quem tem mais recurso. Uma outra coisa que a gente pode perceber que agravou essa desigualdade social na distribuição de terras no nosso país é a questão dos grileiros. Boa parte das terras brasileiras foram conquistadas de forma ilegal a partir do processo de grilagem, que são feitos pelos grileiros. É uma forma de você conseguir aquela terra a partir de falsificação de documentos. Que coisa feia, né?
Como é que funciona isso? O termo grilagem vem justamente de grilos, onde colocavam um documento falsificado numa caixa com grilos e os grilos deterioravam aquele material para parecer que o documento é antigo e tentar comprovar de maneira ilícita que aquele terreno é seu. Lembrando que esse processo de grilagem não acontece só no meio rural não, também pode acontecer no meio urbano. E por conta desse processo de desigualdade na distribuição de terras no Brasil, é que surgem vários movimentos sociais, como a Liga dos Camponeses, o Movimento dos Sem Terras e a necessidade de se criar órgãos governamentais como o INCRA, para poder criar a chamada reforma agrária, que é a democratização do acesso à terra e o capital para o meio rural. E sobre essa questão da desigualdade social na distribuição de terras, a gente pode perceber que é do interesse de muitas pessoas. Por quê? Como a elite sempre esteve nesse meio rural, sempre esteve dominando as terras no Brasil, a gente percebe que as oligarquias, essa influência dos ruralistas, ela vai até mesmo para o meio da política. E o nosso quarto ponto é sobre a Revolução Verde. Lembrando que essa Revolução Verde é um dos pontos mais importantes, até mesmo dentro do conceito de questão agrária e agrícola. A Revolução Verde, gente, é a técnica e a evolução tecnológica no meio do campo. Essa revolução tecnológica foi influenciada pelos países mais desenvolvidos, para que países com desenvolvimento menor eles pudessem aumentar sua produção de comida e diminuir a fome nesses países. Porém, no final das contas, a Revolução Verde tinha como intuito aumentar a exportação, e o problema da fome continuou existindo, porque mesmo com a tecnologia no campo aumentando a sua produção, essa produção tecnológica geralmente é voltada para exportação e não para abastecimento interno da população. A gente pode pegar aí 3 pontos importantes dessa Revolução Verde onde ela vai atuar. O primeiro é o uso de máquinas. A gente vai ter uma grande quantidade de maquinários, máquinas pesadas, colheitadeiras, tratores, máquinas de arar o solo. Então você vai ter aí um número de máquinas maior que vai conseguir pegar um espaço muito maior e produzir em um terreno muito maior, necessitando uma menor mão de obra. O segundo ponto é o uso de defensivos agrícolas, ou, como a gente conhece, os agrotóxicos. Esses aí são bem polêmicos, especialmente por conta dos seus impactos, tanto para a saúde quanto para a questão ambiental. A gente percebeu no tópico anterior que as terras brasileiras são mais distribuídas, e isso faz com que a gente tenha latifúndios monocultores. Sim, o Brasil trabalha muito mais com monocultura. E quando a gente trabalha com monocultura, que é apenas um tipo de produção em um grande lote de terra, as chances de ter uma praga são muito maiores. Por isso que começou a ser utilizado os agrotóxicos de maneira mais agressiva, para tentar evitar essas pragas nas monoculturas. Só que, além de você evitar pragas, você tem um problema ambiental, onde você pode poluir o ar, o solo e a água ao mesmo tempo com esse material. Sem falar que as leis de fiscalização do uso dos agrotóxicos muitas vezes não são respeitadas, e isso gera um impacto não só para o meio ambiente, como para a saúde de quem consome. Por isso que está tão em alta produtos orgânicos, que são esses produtos que justamente são naturais e não utilizam esse tipo de defensivo agrícola. A gente pode perceber que essa modificação genética, esse cruzamento de espécies, é algo muito mais antigo. Esse cruzamento de espécies já é utilizado pelos agricultores muito antes da Revolução Verde. Porém, a partir da Revolução Verde, a gente começa a ter uma modificação genética das plantas e dos animais em laboratórios de uma maneira muito mais agressiva. Usando de exemplo a soja. A soja é típica de países temperados, de clima temperado, e onde você vai ter um inverno até mais rigoroso. Porém, ela é plantada aqui no Brasil, no centro-oeste, um lugar de clima tropical, com a estação do ano de seca muito forte. Para poder essa planta sobreviver aqui, a soja, você teve que cruzar ela com alguma espécie que se adapte a esse clima. Por isso que a gente tem uma grande produtividade. Reforçando, essa questão da modificação genética, do cruzamento de espécies, não é a exclusividade da Revolução Verde. No passado, a gente já tinha esse cruzamento de espécies, criação de espécies que se adaptavam melhor a climas e solos diferentes, tá bom? Só que a Revolução Verde, ela veio com essa modificação mais agressiva, com o uso dos laboratórios. Pro nosso... Os passarinhos estão felizes, eu bem te vi. Vamos lá. O nosso 5º ponto é justamente o êxodo rural. E a gente pode entender o êxodo rural como resultado. De todos os outros tópicos que a gente viu aqui. Por exemplo, quando a gente está falando da importância para a economia, esse setor ganha uma relevância tão grande que influencia inclusive no cenário político e econômico do país. Quando a gente fala da desigualdade no campo, da desigualdade de terras, da distribuição de terras, a gente também pode levar como uma das causas do êxodo rural, pois já que as pessoas não têm oportunidade de trabalho dentro das terras, pois ela está mal distribuída, então a gente vai ter aí uma consequência, o êxodo rural. E a parte da Revolução Verde
também vai trazer malefícios para quem está no meio rural. Por quê? Se eu tenho maior maquinário, se eu tenho uma maior quantidade de agrotóxicos, eu não vou precisar de tanta gente trabalhando no campo. Então as pessoas vão perder seu emprego no meio rural. Consequentemente, a gente tem esse termo que é o êxodo rural. O êxodo rural, gente, é a saída das pessoas do campo para a cidade. E todo o processo migratório, ele vai ter um fator atrativo e repulsivo. A gente pode perceber aqui no Brasil que esse êxodo rural aconteceu pelo fator atrativo do meio urbano estar crescendo com a industrialização, enquanto que o meio rural, por conta da falta de emprego no campo e da má distribuição de terras, as pessoas têm um fator repulsivo e acabam indo para a cidade. Então, o êxodo rural é a saída do homem do campo para a cidade. Ele também vai trazer problemas não só para o campo, como para a cidade. Uma cidade, ela não suporta aquela quantidade de gente que está migrando toda ela de uma vez. Tanto que é muito comum. Você mesmo está assistindo esse vídeo. Pare e pense. Seus pais ou avós ou bisavós, eles nasceram já no meio urbano ou no meio rural? Faça uma pergunta rápida para as pessoas que você conhece e vai perceber que a maior parte das pessoas, elas têm seus parentes mais velhos que vieram do meio rural, justamente porque o processo de urbanização brasileiro, que é essa mudança do rural para o urbano, aconteceu na década de 70, 60, 80. Então a gente vai perceber aí que, com grande quantidade de pessoas vindo morar na cidade, a cidade não tem infraestrutura suficiente para aguentar esse número de pessoas. Então a gente começa a ter problemas na saúde, na segurança, no lazer, na infraestrutura de educação, na infraestrutura urbana, de trânsito. E tudo isso tem uma relação com os problemas que surgiram no campo. Então o urbano e o rural estão intimamente conectados, tanto por conta da dependência dos produtos que vão de um lado para o outro, como as pessoas que vêm do campo acabam trazendo os problemas para a cidade, que não está preparada e não tem planejamento urbano para isso. Bem, eu vou ficando por aqui. Porém, se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos campos de comentário que a gente responde. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e se você quer arrasar na prova do Enem, dá um play no Já Passei.